Olá, bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum de Cobertura de Crises do ICFJ e JNet. E JNet, o braço de conteúdo do ICFJ, International Center for Journalists. Quando o Fórum foi criado, há 4 anos atrás, exatamente 4 anos atrás agora, o contexto era de pandemia. E nosso foco sempre foi crises em geral, né? Cobertura de crises, como os jornalistas podem melhorar, se aperfeiçoar no ofício. E depois a gente foi abrindo um pouco, né, para discutir a profissão em si, workshops, treinamentos mais frios, digamos. Mas a gente sempre manteve um olhar atento para o noticiário, obviamente, né, como jornalistas somos, para ver o que pode ser útil, o que é urgente, né, pautas quentes, digamos assim. E, atualmente, e infelizmente, temos hoje a catástrofe no Rio Grande do Sul, um evento de dimensões que a gente ainda não tem, né, uma noção da grandeza. A gente sabe que é grande, mas a extensão de tempo a gente ainda está tateando, né? Até dia 27, pelo menos, a gente sabe que, até o final do mês, pelo menos, a gente sabe que o aeroporto não vai funcionar, talvez mais. E para eu estava falando antes com o nosso convidado hoje, o Rafael Glória, que eu já vou passar a bola para ele. A gente estava falando um pouquinho antes de começar que a ideia já era fazer um workshop, né, fazer um treinamento, pensando na cobertura de crise do Rio Grande do Sul, mas com tanta coisa disponível, né, com tantos assuntos, tantas abordagens, vieses, lentes possíveis para abordar esse assunto, a gente preferiu, agora nós do fórum, fazermos algo mais aberto de início, uma conversa mesmo, para discutir a cobertura em geral, e a partir daí trabalhar ideias de que podem ser, que a gente pode se aprofundar num outro webinar um pouco mais específico, um pouco mais de pegada de workshop. Então, para a gente seguir agora com o nosso papo, queria antes de mais nada agradecer a vocês que estão acompanhando conosco, seja a conversa ao vivo, seja gravada, e a gente também vai disponibilizar essa conversa no YouTube do IJNet depois. E também agradecimento especial a Rafael Bória, que pôde estar conosco aqui nessa manhã de quarta. Rafael, bom dia. Espero que, como a gente dizia, na medida do possível, esteja tudo bem contigo. Bom dia. Sim, sim, agora na medida do possível, né? A gente tá bem aqui trabalhando no momento, né? E também queria agradecer o convite, poder falar, né, sobre esse momento tão complicado, né? Mas que também a gente precisa, né, sempre pensar na cobertura que a gente está fazendo, né? E refletindo para melhorar também. Então tem muita coisa para se falar e discutir aqui, né? Acho que a gente vai trazer coisas para se pensar. Exatamente. Obrigado mais uma vez, Rafael. Pessoal, lembrando que o chat está aberto. Quem quiser mandar comentário, sugestão, pergunta, pode mandar. A ideia mesmo é que seja algo bem aberto, assim. Eu vou costurando à medida que vocês forem trazendo suas dúvidas e comentários. Mas, de início, o pontapé, queria saber, Rafael, queria que você dissesse, compartilhasse com a gente como é que foi o primeiro dia, né? Quando você e sua família, você e o pessoal do trabalho, percebeu que teriam que, mais uma vez, né, pensando na pandemia, mais uma vez mudar a rotina de forma drástica e por tempo indeterminado. Como é que foi? Vocês acordaram, viram que havia cheia? Como é que foi esse primeiro dia? Pois é, né? Eu acho que é engraçado não, mas às vezes é particular assim para cada um, né? Como a gente encara esse tipo de coisa, né? Esse tipo de tragédia, assim. Tragédia não é uma catástrofe mesmo, né? Dá para falar. Mas desde o dia 29 de abril, eu acho 27 de abril, que começaram as chuvas, né? Fortes mesmo assim, no estado, né? Ah, então teve muito alerta já dos institutos, né? De meteorologia, né? Desde aquela época, já do fim de abril, né? Ah, e como a gente teve uma espécie de uma inundação também em setembro, né, uma enchente em setembro, que morreu mais de 50 pessoas no interior no ano passado, então é algo que já veio, já tinha, né, já tinha acontecido recentemente, né, algo, uma espécie de não é teaser, né, mas uma coisa que estava acontecendo, já estava na nossa imaginário recente, né, isso. Então acho que quando começou a subir muito, né, o Guaíba, né, porque o Guaíba aqui, o rio, né, que circunda Porto Alegre, ele recebe
a água de vários rios, né? Então, ele é tipo um funil, né? Porque a água aí vai do Guaíba para a Lagoa dos Patos, que vai para o oceano, né? E a largura da largura dos Patos, lá para sair a água é pequena, né? Então, o Guaíba acaba acumulando a água, né? Então, para sair a água até o oceano demora muito. E então, particularmente assim, né? Quando chegou a água no Guaíba a aumentar, né? Eu comecei a sentir mais essa coisa da tensão, né? Assim, de perto, né? Embora a gente já estivesse acompanhando um tempão, assim, a subida no interior, né? Todos os acontecimentos, quando veio para o Guaíba, assim, quando chegou mais perto, né? A gente começou a perceber que a gente ia ter que evacuar em algum momento, né? Ter que sair do local de trabalho. No caso, né? A gente divide a casa a redação é a nossa casa também, né? Um dos lugares, assim, a gente trabalha em casa, o Nonada, né? Então, teve um momento, acho que foi dia 7 de maio, 6 de maio, na verdade, que choveu mais e a Guaíba aumentou, passou, né? Da margem da sentimetragem, chegou a 4 metros e 70, se eu não me engano, né? E aí ele começou, além do centro histórico, que já estava inundado, ele começou a ir para os bairros próximos ali, né? Também com o Menino Deus e a Cidade Baixa, Zenha, que é onde a gente mora, assim, trabalha, né? E aí, muito também por causa das casas de bombas que não tinham manutenção também, né? Tem vários problemas da cidade que essa catástrofe acaba mostrando, né? Revelando mais. Mas para mim, particularmente, foi mais tenso que a pandemia no sentido de, de intensidade, né? Assim, eu acho, tipo, porque a gente está vivendo aqui. Porque a pandemia veio, né? A gente começou a se adaptar, né? Mas no sentido de quase violência, né? Uma violência, assim, simbólica e violência real também, né? Da água, porque a água vem, não tem como controlar, né? Se a gente Uhum. não tem os equipamentos certos e tudo mais. Então foi algo que eu fui primeiro entendendo, né? E do nada ela impactou, a gente tem que sair daqui, a gente tem que sair. E foi bem isso, a gente saiu de manhã cedo do apartamento, né? A água estava subindo, chegando ali, a gente ia ficar ilhado, já estava sem luz, estava sem água, então a gente resolveu sair, né? E agora vocês estão num É, local mais elevado? sim, é que na verdade daí naquele momento, né, para que a gente ia, né? Então a gente teve a oportunidade de sair um tempo assim da cidade, né? A gente foi pro litoral, né? Que era um local que não estava tão afetado, né? Que também começou a ficar depois com desabastecimento e tal de supermercado e água e tudo. E foi Uhum. engraçado, não, mas a gente demorou 3, 4 horas para chegar na cidade de Canoas, que foi muito afetada também. Aí depois a gente foi para o litoral e a gente voltou agora na segunda, né, para Porto Alegre para também ir para a rua mais, né, e fazer mais reportagem presencial aqui Uhum. também. A gente teve que alugar também um Airbnb, né, um lugar para trabalhar. Então teve esse custo também, né, que a gente é uma redação pequena, um jornalismo independente pequeno assim, mas a gente acha que vale, enfim, vale investir, né, para produzir reportagem de qualidade informativa nesse momento, né? Uhum. Bom, tem duas coisas aí que eu queria comentar a partir do que você falou. Uma, parte do relevo, né, de Porto Alegre. Eu não tinha ideia de como era o relevo. As pessoas me explicavam, mas não tinha visualmente. Eu vi uma matéria, eu até procurei agora, no último minuto, no G1, uma muito boa que eles fizeram, né, com a arte do jornalismo lá, fez um mapa não, né, mas mostrou como é que é o relevo mesmo, como é que a água desce, vem dos rios, e é bem interessante, bem esclarecedor. Outra coisa que eu acho importante dizer, né, Rafael, que eu não comentei, fiz a indelicadeza de não comentar, o Rafael também é do Nonada Jornalismo, você é editor e tem uma newsletter também? Temos 3 mulheres no Nonado, mas eu faço Redemoinho, né, que é de mais Uhum. literatura também, de cobertura literária. Sim, isso é uma pegada mais de cultura. Eu queria saber, Isso. né, o que que você falou que tá indo para as ruas, né? Como é que tem sido feito esse seu trabalho, assim? Como é que Uhum. você preparou? Você pega barco, às vezes você vai a pé mesmo, consegue ir nas partes que estão nem tão cheias? Sim.
Pois é, então ontem, por exemplo, a gente foi, né, para fazer fotos, né, fazer uma ronda de fotos nos bairros, aqui na Cidade Baixa e no centro, né, centro histórico ali. E agora a água já está um pouco mais baixa, assim, né, mas tem alguns lugares que ainda é só com barco, né, mas no caso a gente foi primeiro eu fui a pé mesmo, né, a gente teve aquela coisa da galocha, né, a gente teve que se adaptar, né, com esses novos, enfim, né? Tem que se adaptar ao meio, né? E bom, no centro que a coisa está mais complicada ainda, né? Porque Guaíba, enfim, é do lado desse bairro, né? E então lá tem pontos mais alagados, mas a gente conseguiu também entrar, né? Eles colocaram por exemplo, a usina do gasômetro, eles colocaram um caminho assim com sacos, sacos gigantes de areia, de pedra, assim, que a gente consegue pular e passar até lá, né, assim. Mas tem lugares que só com barcos mesmo, né, barquinhos, e daí a população se organiza, né, a população está se organizando também, acho isso interessante, assim, a gente cria um senso de comunidade, acho maior nesses momentos, assim. Então, né, a gente viu várias matérias e exemplos disso, né, ao longo dessas últimas semanas. Mas a nossa cobertura também, né, Daniel, como você falou, ela é focada assim na cultura, né, e nas comunidades tradicionais. Então a gente pensou também na nossa cobertura em trazer essas pessoas, né, que são normalmente mais afetadas ainda, né. Todo mundo é afetado, claro, né. Mas a gente sabe que tem, sei lá, por exemplo, né, a gente fez uma matéria sobre os povos de comunidade de matriz africana, né, como mães e pais de santo, né, os terreiros. Então é um dado que nem o IBGE às vezes tem, de certo, tem, né, bem analisado, computado. Então a gente fez essa matéria e percebeu que teve muito alcance e interesse assim das pessoas saberem o que está acontecendo com eles aqui, né? E o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais tem, né, pessoas de religião de matriz africana. Então tem esse interesse e a cultura, que a gente pensa em cultura, cultura é só produto cultural, cobertura de evento, etc. Tá? Mas não, a gente consegue trabalhar também, né, numa coisa mais hard news, uma coisa de tragédia, com esse viés. A gente fez a matéria agora, por exemplo, nos abrigos, né? Como os cineastas, documentaristas, as pessoas do cinema estão levando os filmes para as crianças, as pessoas que estão lá, né? Então tem toda essa questão do cuidado, também do acolhimento, né? Que vai ter que se pensar em relação a essas pessoas que estão desabrigadas, estão desalojadas. Então a arte, a cultura, né? Ela também tem um papel importante nesse momento, né? Então a gente consegue pensar em pautas nesse sentido, né? E agora a gente tá fazendo também um mapeamento, né, das comunidades tradicionais que foram afetadas, né, dos pontos de cultura. Ontem eu fiz isso, eu tirei fotos mais focadas nos espaços culturais também da cidade, como eles foram afetados, né? Por exemplo, o patrimônio histórico, né, a cidade de Porto Alegre, no centro histórico, tem Museu do Margues, Museu de Arte Moderna, tem a Casa de Cultura Mário Quintana. Então, todos esses espaços, eles são bens históricos e culturais da cidade, né? E eles foram afetados pela enchente. Então, a gente tem que... A enchente chegou a afetar também as obras o, que eles têm? O sim, acervo? então a gente está... A maioria dos acervos foram... As pessoas se ligaram, né? Elas viram que a água estava vindo, então eles tiraram o acervo, colocaram no segundo andar, por exemplo, né? Eles levaram as obras, né? Isso é uma coisa interessante também de citar. Mas a gente ainda está vendo, né, o que aconteceu, porque de repente tem alguns acervos que não foram, enfim, se perdeu, né, uma coisa. A gente também fez articulações, né, com a URGS, né, e comunidades e o MINC, né, também para fazer esse mapeamento. A gente tem esse diálogo assim com o MINC. Então a gente vê que está começando, está intensificando, né, desde que começou essas enchentes, né, parece que as pessoas fora daqui, né, se ligaram mais que é realmente o Estado vai ter que ser reconstruído, assim, né? Infelizmente. É muita informação, muita coisa que a gente está entendendo ainda e a gente vai precisar de muita ajuda para isso. Hum, sim. A magnitude é algo que a gente ainda está vendo o tamanho dela, né? Sim, para tu ter uma noção, a gente tem o bairro que são as ilhas aqui, né? Tipo, isso, enfim, Guaíba foi.
tomou, né? E lá vivem pessoas, milhares de pessoas, né? São pessoas né, de mais vulnerabilidade social ainda, né? Porque então vai ter que ser feito um realocamento, né, de lugares. E isso mexe com a história das pessoas, né? Com a vida das pessoas e com a memória Sim. local e tudo, né? Então vai ser um grande trabalho de reconstrução. Sim. Você dizia também na primeira resposta que vocês ficaram sem luz, né? Não vocês ficaram sem luz, vocês ficaram sem internet também? A gente tinha, né, ainda 4G o pegava, 4G, mas... 5G, assim, né? Mas tava pegando meio mal já, assim, né? Naquele Uhum. momento. Mas é que sim, quando faltou luz, a água já estava subindo ali, né? Onde a gente mora. Que é na Lima e Silva, uma rua bem famosa aqui até em Porto Alegre. Né? E ela é gigante, ela vai desde uma Avenida Ipiranga, que é mais para a zona leste da cidade, digamos assim, até o centro histórico, né? A gente morava bem na ponta, mais perto da zona leste. E a água estava chegando ali já, então a gente decidiu que era hora de sair, né? Pegamos o nosso cachorro também, o que deu ali Sim. na hora, assim, e fomos Não, caminhando eu até pergun... um outro ponto. Desculpa, pode Não, falar. desculpa. Eu perguntei isso mais pelo... Eu fiquei pensando no aspecto, né, do acesso a notícias, a informações. Estava lendo até uma matéria interessante, se não me engano, foi na NER ou na NJ, não me recordo agora, que dizia Uhum. que um pessoal, uns professores, Unixul, talvez, não sei, que eles começaram a distribuir pilhas, né, Uhum. para pessoas que têm rádios e estavam sem eletricidade. Pelo que eu li agora, o problema da eletricidade já diminuiu bastante, né? Já são alguns Sim. pontos que estão sem luz, mas a maioria está funcionando. Sim, é que daí tem isso de que pontos alagados, né, eles desligaram a luz, porque, Uhum, enfim, né, por causa do choque, questão de resgate, tudo, né, para não atrapalhar, né, o pessoal, assim, sim, mas o pior problema é a questão da água também, né, Daniel, que ficou Porto Alegre. Tô falando de Porto Alegre, né, porque eu tô vendo de perto, sim. assim, mas o interior também, né, cidades do interior foram acabaram, assim, infelizmente, não gosto desse termo assim, mas vão ter que ser realocadas, né? Como Mussum, por exemplo, né? Até a agência pública fez uma matéria. Foi uma cidade que já tinha acontecido uma enchente também antes, ela teve que ser reconstruída agora de novo, né? Eles estão pensando até em realocar a população para outro lugar, assim, né? Mudar a cidade de lugar. Eldorado do Sul, aqui, por exemplo, perto de Porto Alegre também, afetadíssima, né? Canoas teve 2/3 da cidade tá alagado, praticamente. Eu estou vendo agora 27% da população de Canoas está desabrigada, né? Uh, e Porto Alegre a gente ficou muito tempo sem água, ainda tá, né? Porque aí tem uma coisa interessante, né? Também com isso, assim, Porto Alegre. Se eu estiver falando demais, você pode cortar aí também, se tiver pergunta. Que é Porto Alegre já teve uma enchente grande, né? Que é eu até falo no texto que eu escrevi lá, que foi um fantasma assim, durante muito tempo na nossa história, né? Que é enchente de 41, né? Uhum. E aí marcou, desde lá eles fizeram o muro da Mauá, que é uma espécie de um muro mesmo, né? Uma extensão em frente ao rio. E foi se pensado também as bombas, né? Bombas, tem 28 bombas espalhadas pela cidade, as compotas, enfim, tem um sistema todo, diques, né? Para evitar esse tipo de coisa, né? Só que, né? Eu acho que tem várias coisas, vários aspectos para se analisar, mas também tem essa coisa de que a gente por muito tempo ficou longe do Guaíba, assim, eu acho que a gente esqueceu às vezes que a gente está perto do rio, né? Esse contato com a natureza, assim, tudo, eu acho que tem essa parte, assim, né, de mais antropológica, assim, de esquecer o quanto o rio é importante e a natureza, ela, a gente não controla, né? A gente não pode controlar muitas vezes. Ao mesmo tempo, também teve o descaso político, né, de não ter manutenção das bombas, do próprio muro, né? Então, se as bombas estivessem funcionando direitinho, não teria enchido muitos lugares aqui em Porto Alegre, por exemplo. O Menino Deus, onde ficou Cidade Baixa, se as bombas estivessem funcionando, não ia alagar tanto, sabe? Claro, o rio subiu um monte, ia alagar em alguns lugares, mas não ia ter tudo o que aconteceu, assim, sabe? Então, tem toda essa questão que eu acho da gente ter, não é renegado, mas ter
esquecido da importância, assim, da natureza, do rio, de modo geral, assim, e o descaso político longo de vários e vários anos, né, com isso. Então, sinto que poderia ter sido evitado várias mortes, eu acho, desabrigados, se a gente tivesse prestado mais atenção nisso também. Sim, deve ter sido menos pior, né? Isso, com certeza. Eu compartilhei aqui, a gente tem uma pergunta que eu vou fazer agora para você, e só para avisar o pessoal, compartilhei aqui o link do texto que o Rafael escreveu para o IJNet, para o JNet. Uhum. Já já a gente volta para essa parte do texto. Queria trazer uma pergunta aqui da Daniela Oswald Ramos. Rafael, você sente falta de materiais que ajudem os jornalistas locais a lidarem com uma cobertura dramática e que potencialmente pode gerar traumas? Ela continua. Porque a cobertura afeta também os próprios jornalistas, como você, que teve que sair de casa ao mesmo tempo que documenta outras perdas trágicas, mortes, etc. Materiais que ajudem. De Do repente, tipo. alguma coisa relacionada à saúde mental, Uhum. como você lidar com esse tipo de cobertura, ou às vezes Sim. materiais informativos mesmo de quais, sei lá, assessores de imprensa de cada secretaria, de cada autoridade envolvida. O que você consegue Uhum. pensar nesse sentido? Sim, eu acho que. Bom, primeiro, né, eu acho que a gente precisa pensar, né, mais sobre isso agora, né, porque infelizmente essas catástrofes socioambientais com as mudanças climáticas, né, as questões climáticas, elas tendem a proliferar mais, né, se agravar mais. Então, acho que, sim, eu sinto falta principalmente de apoio psicológico, eu acho, assim, nesse sentido, né, claro, como eu disse, né, eu acho que eu estou representando aqui, me sinto representando vários jornalistas que estão cobrindo o, o, a catástrofe, né? Então tem muita gente que está, né, na linha da frente há um tempão, assim. Eu acho que eu converso com as pessoas, né? Ontem eu saí com uma fotógrafa também do Sul 21, né, do veículo parceiro aqui, no Rio Grande do Sul, né? E essa questão da imagem, né, da foto é muito forte também, né? Então acho que e ela estava bem já embalada, assim, né? Sente um cansaço físico e mental, principalmente com isso tudo, né? Então acho que além de material, acho que falta suporte, sei lá, de mental, entendimento psicológico mesmo, nesse sentido, assim, para os jornalistas, sabe? Eu acho que esse é o principal, eu acho, pensando agora, né, em termos de catástrofe, mas também eu vejo que tem um crescimento, né, desse tipo de material ao longo dos últimos meses e anos, até eu acho, assim, de como cobrir, né, sempre contra o próprio JNet, né, faz matérias bastante sobre esse sentido, mas quando chega na gente, assim, é diferente. Assim, tipo, quando a gente está no meio do furacão, assim, né, a gente percebe que às vezes o que precisa mais é esse auxílio direto, sabe? Tem que ter, às vezes, a rede, ter alguém perto para conversar, sabe? Ou tentar se distrair de alguma forma, ter uma parte normal do dia, assim, sabe? É importante, assim, né? Não normalizar o que está acontecendo, entendeu? Mas tentar esquecer ou se distrair Uma um válvula pouco. de escape, né? Exato, isso. Né? Então, acho que sim, quanto mais material, melhor, né? Para o guias e tudo, assim, mas acho que às vezes tem que ter alguém mais perto, próximo, para te ajudar, né? Nessas horas, assim. É complicado. É uma questão até que eu, né, pensava quando bolando algum webinar, algum workshop, algo mais elaborado, como eu disse no começo dessa sessão, Uhum, pensando na cobertura do Rio Grande do Sul, fica, sabe, enfim, me vinha o pensamento de, mas é irrelevante, sabe? Tipo, precisa de apoio direto que é estar lá e depois dá para a pessoa, especialmente nas redações pequenas, agora eu estou pensando, você está falando, uhum, porque as redações maiores ainda dá para você que alocar, sim, sai você, fica 2 dias fora, vem outra pessoa, dá para ter um manejo maior, assim, dos recursos humanos. Mas no caso de sim. redações pequenas, né, Nonada, Sub 21, Matinal, Jornalismo, Uhum, às vezes são, sei lá, meia dúzia, 10 pessoas que vão se revezando entre si. exato. Em que hora elas E, vão descansar, né? sim. Pois é, a gente estava discutindo isso também, pensando aí formas de
de ampliar assim a cobertura, né, ou de ter a possibilidade de fazer mais, mas é isso, a gente tem essa, por ser menores, né, a gente tem, então a gente aposta assim não mais na qualidade assim da reportagem, assim, sabe, no que a gente pode dar um viés diferente, né, porque tem muita gente fazendo já essa cobertura hard news, né, e cobrindo bem, né, por exemplo, a Gaúcha ZH, que principalmente a Rádio Gaúcha, né, ela está cobrindo muito bem, não cobriu muito bem essa a catástrofe aqui com cobertura 24 horas da rádio, né, trazendo para o YouTube, né, trazendo as imagens e tudo, colocando repórteres em vários locais do estado até também. Então, porque eles têm, né, estrutura para isso, né, tipo, é um é um conglomerado de comunicação, eles têm, né, esse dinheiro, esse financiamento, né? E é importante, né? Eu acho que o rádio é um veículo muito importante nessas horas. Tipo, as pessoas acham, ah, o rádio acabou, não é? Mas não, acho que ele se reinventou, né? Ele vai continuar sendo mais importante ainda nessas catástrofes, né? Mas eu acho que, Daniel, as pessoas também têm que ver que é importante financiar, eu acho, sabe? Investir no jornalismo local, no jornalismo que está fazendo essa cobertura, assim, né? Tipo, principalmente nesse jornalismo novo, eu acho também, nativo digital, assim, que muita gente, eu acho que a gente está em evidência, assim, né? Eu acho, no momento, assim, os veículos nativos digitais que fazem reportagem, que fazem uma cobertura mais aprofundada, investigativa, principalmente, né? Acho que a Matinal e o Sul 21 fazem isso bem também, né? De, por exemplo, teve um prefeito aqui em Porto Alegre anterior que ele perdeu a verba, né? Para arrumar essas bombas que eu falei, os aparatos, né, anti-enchente e tal. Então, eles trouxeram, eles conseguiram resgatar isso. Então, é importante também a gente, além de valorizar o trabalho, né, mas também quem puder, né, ajudar colaborando financeiramente, né, com o trabalho desses jornalistas. Claro, tem muita gente agora que precisa de ajuda no Rio Grande do Sul, mas quem puder, enfim, valorizar e colaborar também, acho interessante, né, para a gente manter o trabalho, assim. Uhum. Teve uma pergunta aqui que a Daniela mandou também, que ela mandou pelo Q&A, aí eu estava vendo só parte do chat, que é, que é bem na linha do que a gente estava falando, né? A importância da cobertura local cresce neste momento, mas ao mesmo tempo a instabilidade causada pela tragédia pode prejudicar, pode preocupar o financiamento do veículo. Como vocês Sim. lidam com isso? Pois é, uma boa pergunta, mas é difícil Rir para não de. chorar, né? Pois é. Então, aqui no Nonada. Assim, como o Nonada é uma. Falando do Nonada, que é a minha experiência, assim, a Sim, gente pode tem falar. uma. É uma organização sem fins lucrativos também, né? 2 anos, assim, a gente trabalha com jornalismo e também projetos culturais, né? Então, a gente tem um planejamento, assim, né? Já, tipo. A gente conseguiu, depois de muito tempo, né? Uma organização de 14 anos já. E a gente começou a conseguir viver, assim, do Nonada faz 4, 5 anos no máximo, assim, né? E todo ano é uma luta, assim, né, pra gente se planejar e tudo. E a gente vive basicamente, assim, de editais, tanto da cultura, né, com projetos culturais, e também que financiam o nosso jornalismo, né? E, enfim, cursos, subvenções, né, apoios. Então, a gente conseguiu se planejar, né, até o próximo ano, até esse ano, na verdade. E E aí a gente conseguiu uma verba, né? A gente tem uma verba garantida que está ajudando a gente, por exemplo, a ter alugado, né, esse lugar para continuar trabalhando e tal. Então, mas é difícil essa pergunta porque a gente está sempre atrás de dinheiro. A gente tem que estar sempre atrás, a gente divide essa com o Matinal, com o Sub-21, essa dificuldade, assim, sabe, de apoio. Então, a gente está até pensando em fazer projetos juntos agora, né? A gente estava conversando com o Matinal para elaborar projetos, por exemplo, de financiamento, né, de cobertura climática aqui no Rio Grande do Sul, que é uma coisa que vai se continuar, né, Daniel? Enfim, aqui é um estado que, que todos os meteorologistas, os pesquisadores dizem que é um estado que vai aumentar as chuvas, né? Então, infelizmente, a gente tem que se preparar para o pior aí também. Mas é difícil, essa questão de financiamento, todo mundo sabe que é. A gente tem que estar sempre atrás e variar as formas de financiamento. Então, tem mais Uhum. essa carga de em cima da gente também. A gente tem que pensar nas matérias e tudo. Sim, muitas coisas aí para se pensar. Você dizia um pouco antes da parte. Desculpa. Deixa eu pegar aqui um instantinho. Uhum.
É, bom, tem essa questão, né, da parte financeira, você também dizia um pouco da parte psicológica, mental, não só sua, mas dos jornalistas em geral envolvidos nessa cobertura e em outras coberturas. Mas eu queria explorar um pouquinho mais esse ponto Uhum, de como a cobertura pode ser feita melhor, se é que pode, que na minha opinião ela é boa, é razoável, né? Principalmente dos, inclusive mandei aqui no chat os links, né, dos sites que você, dos veículos que você uhum. comentou, Sub 21, Matinal, Gaúcha. E na sua visão, o que que você acha que pode melhorar um pouco nesse momento? Tanto da mídia local, do Rio Uhum. Grande, quanto da mídia externa. E isso vai na linha de uma pergunta que a gente recebeu no Instagram do JNet, né? O Felipe Medeiros tinha perguntado como você avaliava, né, essa parte da cobertura feita da mídia de fora do Rio Grande do Sul, se é que você tem acompanhado. Legal, pois é. Então, quando eu acho que a mídia de fora, assim, demorou um pouco, né, para se dar conta da extensão do problema, né, assim, a gente está no dia 15, dá para dizer que as chuvas começaram no fim de abril, a gente está 16, 17 dias, né, vivendo, claro, teve partes mais complicadas e tudo, né, mas a gente não está numa normalidade mesmo ainda, né, então acho que a mídia, principalmente de fora daqui, demorou um pouco, né, teve o Domingo do Fantástico, né, que queira ou não é o maior programa, né, jornalístico, assim, TV, né, do Brasil, né, então acho que teve uma edição que não mostrou muito, né, não mostrou exatamente a extensão do problema. Aí essa última, assim, se dedicaram, né, para toda a catástrofe daqui. Isso que não mexe, né, com o imaginário, com a população brasileira, o resto, né, do Brasil, né, a Globo, o Jornal Nacional, né, agora o Bonner também está desde segunda passada aqui, né, apresentando o jornal daqui, então acho que tudo isso ajudou a trazer, né, a falar para o Brasil inteiro essa extensão, assim, do problema real, né, mas em termos de melhora de cobertura, eu acho que eu sou meio que clássico nisso, assim, do jornalismo de trabalhar com reportagem, né, Daniel? Acho que a gente tem que investir sempre, assim, em reportagens que vão contextualizar, investigar, né, as causas do problema, né? Eu acho que é muito importante contar histórias de superação, mostrar como as pessoas estão vivendo, assim, também, né? Conseguindo se manter ao longo do que está acontecendo, mas eu acho que a gente sempre tem que investigar, né, as causas, né, o que poderia ser evitado, né, com, na prefeitura de Porto Alegre, que poderia ter sido feito nas cidades do interior, né, quanto tempo não se inovava as bombas aqui de Porto Alegre, né, porque o que que tu pode fazer para melhorar o muro, né, aconteceu isso agora, o que que pode ser feito para melhorar, né, então o que que pode agora, por exemplo, tem milhares de pessoas que estão em abrigos, né? Por quanto tempo vão durar esses abrigos aqui, né? As pessoas estão trabalhando voluntárias, mas ao mesmo tempo os voluntários vão ter que trabalhar porque eles têm trabalhos também. Então, quem é que vai ajudar a cuidar das pessoas que estão no abrigo? Então, tem que se contratar pessoas para cuidar dessas pessoas. Então, agora vai vir a parte de limpeza aqui da cidade, né? Então tem tem várias pautas que estão surgindo e vão surgir a partir dessa catástrofe e acho que o mais importante é a gente nunca perder a noção que o jornalismo é uma ferramenta para a gente cobrar e melhorar, né, a nossa democracia, assim. Então acho que as questões climáticas, por exemplo, a gente vai ter que é um ano de eleitoral, né, por exemplo, Daniel. Então agora a gente vai ter que cobrar dos candidatos, né, o que ele está planejando em relação às questões climáticas aqui em Porto Alegre, no estado, nas prefeituras. Então, o jornalista vai ter que, enfim, ficar em cima dessa questão dos candidatos. Acho que isso, por exemplo, é primordial agora. Daria para pensar nisso, né? Como as coberturas, a política, né, e a cobertura climática vão se unir também, né? Agora nas eleições. Essa é uma questão, acho que interessante de trazer. Pensando agora por cima, assim. Então, Sim, sim. uh, São bons pontos, né? Porque se a gente para pensar, a gente vai longe, né? nossa. Parte da saúde, eu estava lendo uma matéria interessante, se não me engano, são três ondas, não eram ondas o termo,
esses três impactos, né, que essas enchentes, essas cheias podem causar na saúde das pessoas, já estão causando. Tem isso, claro, sim. Enfim, vai A longe, né? leptospirose, né? Por exemplo, a leptospirose. Leptospirose, Que, pois isso, é, a gente tá epidemia. um surto de doença que pode vir daí. Agora eles fizeram um hospital de campanha, né? Aqui, acho que ontem à noite, ou anteontem começou aqui em Porto Alegre, porque, enfim, a gente estava com um problema de dengue aqui também, né? O Brasil inteiro, né? Mas aqui também. Então, com as enchentes, com as inundações, pode ser que se prolifere mais. Então, tem várias coisas a partir disso também. Uhum. A gente recebeu um comentário aqui da Marta Martins de Angola. Ela diz, é um comentário, né? Rafael, é verdade que o jornalismo é muito importante por trabalhar em equipe. Ela diz que também faz reportagem investigativa e, de fato, há muitas dificuldades. É. Sim, é Agora, isso. não pode ir, desculpa. Eu acho que ela perguntou alguma coisa ali, mas. Sim, sim. Deixa eu trazer aqui, então. Bom, só para contextualizar, né? A Marta, como eu disse, de Angola, ela quer saber quais são os principais impactos nas cidades afetadas e se existe alguma medida de prevenção para eventos climáticos. Na, contextualizando um pouquinho mais para Marta, né? O Rio Grande do Sul é um estado, né, do sul do Brasil, e o Rafael está localizado, ele mora em Porto Alegre, que é a capital do estado, né? Hum, sim, Então, o que que você pode dizer assim, né? Quais são os principais impactos nas cidades afetadas, além da cheia, obviamente? sim. Bom, dá para dizer que é um cenário de guerra, assim, né? Que tá. Nunca estive, né? Sim, mas a gente sente que as pessoas foram desalojadas. A gente tem mais de 600 mil pessoas desalojadas no estado, né? São 149 mortes, né? Segundo a Defesa Civil. Só para ter uma ideia, nós temos cerca de 500 municípios, né, no estado e 446 deles foram afetados, né? E a gente tem 108 desaparecidos por enquanto. E esses números, né, infelizmente, principalmente de óbitos, né, eles tendem a aumentar. Tem, enfim, é uma catástrofe desse nível, assim, né? Então, eu acho que esse é o impacto de vida, né? Eu acho que o principal impacto é esse, assim, também, sabe? De mudança além das mortes, né? De tentar voltar à vida normal, porque a gente ficou sem água, né? Por muito tempo, ficou sem luz. Então é um impacto muito grande, assim, nas cidades. As cidades que vão ter que praticamente ficaram submersas, então vão ter que ser realocadas, né? Se perdeu tudo, gente perdeu toda a vida, Para a famílias gente foram ter separadas. um pouco dessa dimensão, Canoas, por exemplo, o Mussum que você comentou, quantos milhares de pessoas a gente está falando dessas cidades que você disse que podem ser realocadas, literalmente assim, uma cidade inteira? Sim. Você tem noção, mais ou menos? Qualquer coisa procura aqui também. Não, Canoas, então, Canoas não vai ser relocada, né? Mas, tipo, Canoas teve dois terços da cidade tava abaixo da água, né? Então, Canoas, eu acho que, se não me engano, é a segunda cidade mais populosa do estado. É do lado aqui de Porto Alegre, né? Então, pessoa, sabe, é absurdo, né? Enquanto Mussum é uma cidade bem menor, né? Ela tem 4 mil habitantes, né? E fica um pouco mais acho que no centro-norte do estado, assim. Uhum. Mas, enfim, o drama, né, é difícil. O drama é igual, né? Tipo, o drama não tem como se comparar, né? São coisas que coexistem e a gente está tentando procurar soluções agora, Marta, na verdade. A gente está tentando viver, né? No dia, assim, sabe? A gente sabe exatamente o que vai acontecer amanhã. Por exemplo, claro, aqui não há nada, né? A gente está tentando voltar para nossa casa, né? Porque agora, como religaram a bomba, que meio que era proteger o bairro ali, né, nas enchentes e tal, eles conseguiram religar ela, né? E agora a tendência é baixar a água, né? Então, a gente ainda está esperando se a água vai baixar ali para voltar. Vai ter que ligar a luz, vai ter que voltar a água do DEMAI, que é o Departamento de Água aqui do Porto Alegre. Então, a gente está meio que vivendo no dia, assim, sabe? No dia a dia. E como vocês ficam sabendo dessas informações? Religamento de bomba, a água baixou no seu bairro? Como Boa vocês ficam pergunta. sabendo disso? Isso é legal de trazer também, porque
né? Eu acho que o jornalismo ele precisa, além de apurar, né, as informações próprias, também, né, amplificar a comunicação institucional, né, dos órgãos. E eu acho que isso é uma coisa de se pensar também, essa comunicação governamental, institucional, é fundamental nessas horas também, né, porque elas mudam a vida das pessoas, ajudam a salvar até, dependendo, né, da informação. Então, a informação de qualidade, como eu estava lá no texto, é crucial, né, para a vida, né? Então, por exemplo, eu acho que aqui no em Porto Alegre, né, particularmente na questão da informação do DEMAI, que é o departamento que cuida, né, das águas, da distribuição de água aqui de Porto Alegre, eles estão fazendo esse trabalho bem interessante assim nas redes sociais, né, no Twitter, no Instagram, principalmente, né, trazendo sabe, falando, a gente está trabalhando na bomba 16, aí na bomba 18, a gente está trabalhando na estação Moinhos de Vento, tem estações também de água, né, que fazem a limpeza da água e tal. Então, eles estão conseguindo trazer bem essa informação, assim, sabe? Porque com informação tu consegue se planejar também, sabe? Tu consegue, pelo menos, ter uma ideia do que tu vai fazer nas próximas horas, ou se tu pode voltar ou não para o lugar. Então, acho que eles estão fazendo muito bem esse trabalho de comunicação institucional. Né? Já a Prefeitura de Porto Alegre, né, eu acho que teve vários problemas assim em relação a não a que poderiam ter sido evitados, né? Principalmente como já teve, como eu falei lá no início, teve assim, algumas enchentes em setembro do ano passado e os institutos Sim. já estavam avisando que ia chover muito, então eles demoraram, acho, também a lançar essa coisa. Ah, olha só, vamos se ligar que vai vir enchente aí, vai subir água. Então, acho que eles demoraram até avisar a população nesse sentido mas o DEMAI é um bom exemplo, sabe, de comunicação institucional, que eu acho que pode ser também uma ideia de discussão, né, para frente, né? Essa, O DEMAI, só para esclarecer, o DEMAI é o departamento, é o quê? Só para a gente entender essa sigla aí. isso é um departamento de municipal, né, de água e esgoto aqui de Porto Alegre. Uhum. Essa é a sigla oficial deles, né? Eles infelizmente foram sucateados, né, ao longo de várias de gestão ainda, e ainda é um departamento, né, municipal, né? Ele não foi privatizado. Então, ele tem, deveria ter muito mais funcionários atuando, né? Mas eles estão conseguindo, mesmo com poucos funcionários, né, voltar a funcionar essa parte da água e tal, aqui em Porto Alegre, né, aos pouquinhos, né? Tem gente que está sem água há 15 dias já aqui, por exemplo, água do 15 filtro, né? dias? Sim. Bastante. Muito. E, eles vocês consideram, você considera que tem feito um bom trabalho de comunicação de riscos também? Sim, considero que o DEMAI ele tá fazendo um bom Uhum. trabalho nesse sentido. Acho que é um bom exemplo e acho que os governos vão ter que pensar, né, mais também com as questões climáticas, como trabalhar essa comunicação também, assim, mais institucional, né? Aham. Você pegava essas notícias pelo, sei lá, perfil deles no Twitter, o rádio, ou O algum veículo no meio do caminho? É, do demais. DEMAI, particularmente, eu tô vendo direto na rede social mesmo, né, porque eles atualizam bastante. Até vale a pena Aham. colocar, eu acho, ver se eu consigo colocar no chat também, o Twitter deles e o Instagram. Que realmente. E olha só, eu soube que é uma pessoa, sabe? Duas pessoas que trabalham assim, só nas redes sociais deles. Hum. E mesmo assim, né, eles estão conseguindo fazer esse trabalho, né? É claro que tem a questão da desinformação também, né? Por exemplo, pessoas que acabam, às vezes, querem informar bem, né? Aham. Querem, sei Vou lá. até, posso até te Desculpa, pode. interromper aí, Rafael, porque a Claro, gente claro. recebeu uma pergunta do Matheus Machado que toca exatamente nesse ponto. Perfeito. Vou ler aqui, tá? Aham. Bom dia, pessoal. Gostaria de te ouvir sobre um momento bastante tenso que tivemos, combinação a tudo o restante, onde por 1 ou 2 dias bem específicos na semana passada tivemos uma proliferação grande de diversas mentiras nas redes sociais, como a questão dos caminhões de donativos sendo barrados, etc. Temos um trabalho, novamente, muito relevante da Lupa e do Aos Fatos, por exemplo, que ajudaram a desmentir tudo isso que estava provocando por aí. Quantos veículos, de modo geral, seguiram se dedicando ao factual? Agora, palavras minhas, e algumas até caíram e replicaram, né? Deram maior dimensão a essas notícias, como se não estiver enganado por causa do SBT. Voltando à Uhum. pergunta. Enfim, gostaria muito de te ouvir sobre isso, pois é bem difícil o veículo estar totalmente dedicado a esse factual, em grande parte ao vivo, como a Rádio Gaúcha, Bandeirantes, RBS, veículos menores, como o Matinal e Sul 21,
e conseguir ter recursos pessoal suficiente para, além de prestar esse serviço importante factual, ainda trabalhar para trazer a verdade sobre essas mentiras. Pois Abraço e é. parabéns pelo trabalho. Sim. Pois é, né? Boa reflexão também para a gente falar, né? Eu acho que eu sei que ele está falando dos momentos tensos aqui do Matheus, né? Uhum. Teve particularmente, né? Acho que faz uns 10 dias, que teve bem ali, né? Quando começou a subir o Guaíba mais e, e teve, acho que foi o Dique ali da Zona Norte, né? Que teve um caso assim que, né, as pessoas estavam, enfim, desesperadas, né, naquele calor assim do momento, né? Então, tinha alguns repórteres ou meio que lá assim também, daí surgiu, tinha essa coisa, extravasou, né? O dia que extravasou, mas ele não rompeu, né? Então tem É. essa coisa assim também da palavra, né, da linguagem, que acaba se criando um pouco nessa hora assim. Mas teve um momento assim que alguém falou que tinha rompido, né? Que o dia que tinha rompido, Eu lembro disso, é. né? E aí foi né, um absurdo assim de correria da população e tudo. Só que aí, né, daí o prefeito, né, veio para falar que não, tinha extravasado, né, bastante. Mas realmente repórteres deram essa notícia assim, sem checar, assim, sem, sabe? Eu acho que teve um pouco desse calor do momento ali na hora, né, que é uma desinformação que eu acho que ela é muito perigosa também, né? Mas ela difere um pouco daquela desinformação que é intencional, né? Que a pessoa toda uma carga política por trás, então, mas é muito delicado, eu acho, assim, por isso que eu falei também da comunicação institucional, né? Queira ou não, se a gente tivesse uma comunicação mais forte das instituições, né, para dar essa informação mais rápida, né, ou correta, assim, talvez isso ajude a impedir esse tipo de desinformação também, né? Refletindo assim. Uhum. E É, situação complicada. Só para avisar o pessoal, mandei aqui, né? Você mandou, Rafael, mas você mandou só para mim. Aí eu mandei para todos desculpa. aqui, sem problemas. O Twitter do Demai de Porto Alegre. A gente está chegando na nossa reta final desta nossa conversa. Uhum. E deixa eu só pegar mais uma aqui. Assim, queria saber se você acha que tem alguma pauta ou assunto que merece mais espaço nesse momento. Difícil dizer, né? Porque, Difícil de ser. como a gente disse, tem uma miríade aí de assuntos, pautas para abordar esse assunto. Mas, Pensando de repente, você agora. sentiu algo assim, você sendo morador de Porto Alegre, né? Você sentiu algo Uhum. que poderia ter tido mais espaço aí da sua vivência? Uhum. Eu acho que essa questão do. Eu acho que o desabrigar. Agora eu acho que a questão vai ser essa coisa dos abrigos também, das pessoas que foram desalojadas, né? Essa volta, tentativa, né? Porque o nível do Guaíba, né? Ele teve seu ápice já, né? Ele está começando agora a diminuir, né? Gradativamente. Então vem essa outra parte agora, né? Que a gente ainda está no caos, né? Na verdade, mas eu acho que vem essa outra parte de começar a pensar assim como é que vai ser essa reconstrução assim um pouco. Então acho que a gente vai ter que pensar muito nos desabrigados, né? Nas pessoas que perderam a casa, nas pessoas que perderam a vida, nas pessoas que perderam negócio, né? As pessoas que perderam o trabalho, tipo. Então acho que vem essa parte de olhar quem são essas pessoas que precisam mais assim nesse momento, eu acho. Porque todo mundo foi afetado, né, de uma forma ou outra, mas tem as pessoas que foram afetadas mais, né? Então acho que ah, o jornalismo, as políticas públicas, né, os políticos eles têm que olhar primeiro para essas pessoas, assim, identificar elas, né? Então, e acho que é isso, assim, nesse momento agora, mas aí depois vem muita reconstrução e de avaliar essas pautas políticas e de questões climáticas, principalmente com as eleições municipais. Acho que essa vai ser uma pauta importante também para o futuro logo, né? Para o futuro a seguir, assim. Uhum. E os meses de chuva no Rio Grande do Sul, eles Pois é. são localizados, por exemplo, sei lá, dezembro, janeiro, fevereiro? Como é que são? Só para a gente fora entender no meu caso. Ou é tudo Então, bem espalhado? agora tu me pegou um pouco mais. Eu acho que é mais.
Mas no segundo semestre, até eu acho que choveria mais, na verdade, agora. Mas eu até tenho uma coincidência, Daniel, que a enchente de 41, né, aquela famosa, foi nos mesmos dias, basicamente, assim, que aconteceu. É mesmo? Aham. Mesmos dias de maio, né, que choveu, lá naquele caso choveu, acho que mais de 20 dias direto, né? E aqui teve, né, essa questão da chuva forte, mas também eu acho que foi a intensidade das mudanças climáticas, né? Com certeza ajudaram também a ter mais de forma recorrente. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar agora também na revitalização dos sistemas de proteção, né? Das cheias da enchente. Porque, infelizmente, eu acho que o Rio Grande do Sul vai ser um estado que vai chover mais, né? Mais torrencialmente, né? Todos os pesquisadores dizem. Agora não consigo te dizer quais são os meses que chovem mais, porque então, Uhum. mas a gente vai ter que dar uma atenção a isso mesmo. Ó, acho que alguém falou ali, tá? Isso, a Daniela disse aqui, começar pelo começo, né? Muitas pessoas perderam as casas, os pequenos negócios que tinham junto às casas, né? Como até é seu caso, claro, não é comércio, mas vocês moravam e trabalhavam no mesmo ambiente. Então, realmente importante. Depois ela diz, acho que julho e agosto costuma chover bastante em Porto Alegre. Mas agora as mudanças climáticas bagunçaram tudo, e a ação sobre a natureza, claro. Isso. E aí depois a Marta também fez um comentário aqui, lembrando que a prevenção e a mitigação exigem esforços coordenados entre governo, comunidades, cientistas e organizações internacionais. Exatamente. É verdade. Pessoal, nossa reta final aqui, último minutinho. Se alguém tiver algum comentário, pergunta, sugestão, inclusive, de webinar que a gente possa fazer. Claro, estamos dizendo aqui sobre a crise no Rio Grande do Sul, mas se quiserem sugerir outra coisa também podem sugerir. Rafael, queria agradecer você, a sua oportunidade, a nossa oportunidade de conversar contigo e você por disponibilizar uma hora aí do seu dia nesse contexto tão complicado, né? A Daniela também agradece a sua disponibilidade no meio a esse caos. Hum. E queria dizer se você tem algum comentário final, algo que você gostaria de dizer que eu não te perguntei. Uhum. Não, eu também queria agradecer, né, ao convite, né, e todo mundo que participou, né, e ouviu também aqui. E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que ficar atento. Acho que o Rio Grande do Sul está sendo um exemplo, enfim, infelizmente vai servir como um exemplo, né, porque a gente tem que, porque a gente vai ter que olhar no futuro, assim, né, em termos de questões políticas, sobre as questões climáticas, né, então acho que a gente tem que aprender também com o que está acontecendo agora aqui no estado, para, além de se conscientizar, também cobrar, né, os políticos no futuro em relação a isso, né? E a gente como jornalista, eu acho que tem esse papel também, né, de se estudar e de se educar sobre essas mudanças climáticas e como como melhorar, né, sempre nessa cobertura também. Então é isso, só agradeço e se quiserem entrar em contato, enfim, né, conhecer o trabalho também do Nunada, né, e desses outros veículos dependentes aqui do Sul, acho interessante também dar uma olhada lá, né? Obrigado aí, gente. Hum, exatamente. Infelizmente, né, pessoal, não, quando a gente pensa nesses exemplos, né, eu lembro lá de Mariana, quando a gente fala, vai Também. ser um exemplo para a gente ter Pois uma é. cobertura mais incisiva, ou até na parte de políticas públicas ter uma atenção maior à parte ambiental. E a gente se pergunta, qual que vai ser o último exemplo, né? Se vai ser um último exemplo que a gente vai aprender, ou vai ser um último exemplo que vai ser uma catástrofe enorme, maior do que todos que a gente já viu. Infelizmente. As Sim, perspectivas não são tão boas, mas a gente mantém a esperança no nosso dia a dia. isso aí. Pessoal, muito obrigado a todos, obrigado, Rafael, abraço a quem nos acompanhou. Lembrando que o vídeo estará disponível depois no YouTube, no canal do JNest, para quem chegou depois. Valeu, até a próxima. Tchau, gente. Tchau.